A paz do Senhor Jesus a todos. Quero dar as boas novas àqueles que estão ingressando agora e que se inscreveram no canal. Eu quero te agradecer por ter acompanhado o primeiro vídeo acerca de discipulando vidas. Nosso propósito é trazer pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, a perseverar diante do Senhor até que Cristo Jesus venha. E dessa forma nós estabelecemos aqui uma série que se chama Discipulando Vidas e nós estamos partindo para a segunda aula. Eu gostaria que você pudesse, assistindo esse vídeo, ter respostas ao seu coração. Às vezes você falou de Jesus para alguém e não teve oportunidade de discipular essa pessoa. Quero te dizer, recomende os vídeos. Nós vamos estar liberando um vídeo por semana, normalmente mais para o final de semana. Você pode deixar os seus comentários aí embaixo. Nós estaremos respondendo num próximo vídeo, caso necessário. Você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos estar orando por você também. E eu gostaria que você tivesse compartilhando esse vídeo também com aqueles então que você sabe que pode ter uma necessidade. Às vezes é uma resposta que você precisa e que, em nome do Senhor, que isso seja alcançado através disso, ok? Nós hoje vamos estar falando sobre a palavra de Deus, iniciando com fé. Fé e um pouco da palavra de Deus. Dessa forma, você vai conhecendo mais ao Senhor e andando nos seus caminhos. Eu te convido, realmente, se você entrou aqui, clicar realmente em gostei. Isso vai ajudar bastante a propagação dessa palavra adiante. Te convido a fechar os teus olhos, vamos estar orando, apresentando esse momento diante do Senhor, ok? Pai eterno, Deus querido, o Senhor é perfeito, o Senhor é digno de toda adoração nos céus e na terra. E nós, como servos do Deus Altíssimo, nesse instante queremos nos colocar diante de Ti, gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela sua morte, pelos nossos pecados, maldições, doenças, Senhor Deus, e toda sorte de dores. Muito obrigado, amado Deus e poderoso Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos quando Jesus Cristo subiu e ascendeu aos céus, mas nos deu o Teu Santo Espírito que está conosco até a consumação dos séculos. Espírito Santo do Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que as vidas que aqui estão e que hoje estão recebendo essa palavra possam ser transformadas pela Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois é, quando você, a semana passada, talvez você tenha iniciado, você tenha feito a oração de aceitação a Jesus, ou você tenha sido restaurado na sua fé, eu quero te dizer o seguinte, amado. O que aconteceu com você? O que houve? Por que nós viemos a Cristo Jesus, né? Eu quero te dizer o quê? Que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos ver o quê? Que é pela fé que nós acreditamos naquilo que nós ouvimos, né? Se nós pararmos para pensar, os discípulos que se tornaram apóstolos, né? Os discípulos viram o Senhor Jesus, mas depois o que aconteceu? Nós vamos ver que a igreja foi formada a partir daqueles que não viram Jesus, mas creram. E aqui então eu gostaria que realmente nós entendêssemos, né? O que é a fé? O que é a fé? A palavra de Deus em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então você vai ver o quê? Que realmente a fé é algo que você tem uma certeza absoluta, né? Ah, nós não vimos Cristo Jesus, mas nós cremos nele. Nós cremos no Deus de toda a criação, né? E você vai ver assim, que engraçado. Eu creio. Por que existem ateus? Será que os ateus não têm possibilidade de crerem? Vou te dar uma resposta que realmente a palavra de Deus nos fala. A palavra do Senhor em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E diz mais: e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom de Deus? É algo gratuito, uma semente que Deus colocou dentro de nós, conforme nós falamos na aula passada, ok? Que o Senhor tinha colocado dentro de nós muitas sementes. Sementes de capacidade, sementes de talentos, sementes de criação e assim sucessivamente. Mas Deus colocou dentro de você e de mim e dentro de cada ser humano fé. Fé é o quê? Realmente nós vamos ver o quê? Uma fé que veio do próprio Deus, né? Então você vai ver o quê? O que precisa então? O que ativa essa fé em nós? Aqui também temos uma resposta da palavra de Deus. E você que creu, a sua fé foi ativada. E por que ela foi ativada, né? A palavra do Senhor lá em Romanos 10:13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E continua dizendo assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas você vai ver o quê? Que realmente a fé vem então pelo ouvir. E o ouvir, amados, a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo ativa a nossa fé para que nele creiamos, né? E a palavra aqui no final desse texto de Romanos 10, ainda de 13 a 17, diz assim, citando também a palavra de Isaías: mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em algumas Bíblias está descrito a palavra de Cristo, ok? Então você ouve a palavra de Deus. Você vai ver o quê? Que a sua fé é ativada, porque existe uma semente dentro de você. O Espírito Santo age na sua vida quando você ouve a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e ativa a sua fé, né? Então, às vezes, essa palavra pode vir através de um louvor. Ativa a tua fé para quê? A própria palavra de Deus, né? Também serve para ativar o teu louvor. Às vezes, para ativar a tua fé para a salvação. Outras vezes você vai numa igreja e ouve uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Isso também o quê? Ativa a sua fé para crer. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ver o quê? Que dessa forma nossa fé é ativada, né? Mas daí você podia me perguntar assim: escuta, existem pessoas que não ativam sua fé? Existem pessoas que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não ativam a sua fé? E eu vou te dizer sim. Claro que tem. Tem pessoas sim. Porque, em primeiro lugar, amados, Deus nos deu livre arbítrio. Nós podemos fazer escolhas e a escolha de cada um o Senhor respeita, ok? Então você vai ver, primeiro ponto, escolha, liberdade para crer ou não. Segundo lugar, o Espírito Santo de Deus age pela palavra de Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ok? Se a pessoa decide não dar ouvidos à palavra de Deus, automaticamente anula a ação do Espírito Santo de Deus, ativando a fé, né? Então, você vai ver o que realmente uma das coisas importantes que nós temos que entender é: se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender isso melhor. Nós precisamos ter fome da palavra de Deus. Nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus. E nós vamos ver o quê? Por quê? Porque o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para falar conosco.
E nós vamos ver o quê? Que isso tudo é um processo. Mas vamos lá. O que é a Bíblia Sagrada? Eu quero te dizer que é um livro realmente deixado por Deus, sobrenatural. Ele é sobrenatural, né? E que o Senhor deixou como um manual para a humanidade. Então você vai ver o quê? Que realmente, você talvez até conheça alguém que falou, eu vou ler a palavra de Deus. Vai lendo por ler. E a pessoa realmente chega num ponto que ela diz, não quero mais ler isso porque é muito complexa, é muito ultrapassada, ou que a Bíblia não sabe o que se passa comigo. Por quê? Por que isso acontece? Né? Alguns dizem até, é um livro de histórias, ou um livro de fantasias, e desiste. Sabe por quê, amados? Porque nós vamos ver o quê? Que a palavra de Deus, ela é sobrenatural mesmo. E nós precisamos lê-la com a ajuda do nosso professor, que é o Espírito Santo de Deus. Aí, então, a Bíblia começa a transformar as nossas vidas. Começa, então, a fazer-nos novas criaturas em Cristo Jesus, tá? Você vai ver o quê? Que alguém podia dizer assim, tem alguma resposta para aquele que realmente não deu ouvidos ao Senhor, ou que leu a palavra não fez efeito nenhum? Tem uma resposta disso na Bíblia? Tem sim. Você vai ver que em 2 Coríntios 3,6 diz assim, o qual, falando de Cristo Jesus, né? O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É aí que existe a grande diferença, amados, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Existiam tantos mandamentos no Velho Testamento e, no entanto, não conseguiam cumpri-lo. Por quê? Nós vamos ver o que é a diferença magnífica que nós temos para o Novo Testamento. É que o Senhor nos deixa o legado do Espírito Santo de Deus, para que nós recebamos a sua palavra e consigamos vivê-la. Essa é a grande diferença, né? Então você vai ver o quê? Que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o manual de Deus para a humanidade, mais o Espírito Santo vão produzir vida, ok? Memoriza isso. A palavra de Deus e o Espírito Santo produz vida. E nós vamos ver o quê? Que com relação à palavra de Deus, você vai ver que, notadamente, é o livro mais vendido sobre a face da terra, né? E você vai ver o quê? Que ela foi escrita durante um período de aproximadamente 4.000 anos, e ela foi escrita por pessoas diferentes, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, em 3 línguas. Foi escrita o quê? Realmente em hebraico, em aramaico e em grego, ok? E nós vamos ver o quê? Que realmente essas pessoas foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para que serve a Bíblia, amados? Por que nós devemos ter fome e sede da Bíblia? Fome e sede de oração. Serve para quê? Veja bem, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, tá? Instruir em justiça. Então, nós vamos ver o quê? Que quem é capaz de transformar a nossa vida, amados, é o Espírito Santo de Deus nos falando acerca daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Então, você vai ver o quê? Para quê? Para quê? Esse mesmo texto nos diz ainda, para que serve a Bíblia? Corrigir, ensinar, repreender. Você vai ver o quê? Tem uma resposta que continua dizendo assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Então, você vai ver o quê? Que realmente aqui Deus tem um propósito. Por isso que é o manual de Deus para a humanidade. É o manual de Deus para você e para mim, que nós queremos servir a Deus de coração, ok?
ok? E alguém podia perguntar assim, mas quem que escreveu a Bíblia, né? Eu vou te dizer o quê? Que quem que respondeu pela escrita da Bíblia? Romanos 3, 1 e 2 nos dá essa resposta, amados. Diz assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? A circuncisão no Velho Testamento representava a aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes, ok? Então, os judeus eram circuncidados, ou seja, era removido o prepúcio, para aqueles que não sabem, isso era uma forma de aliança com Deus, que os judeus têm, aqueles que vivem aquilo que existe ainda no Velho Testamento até hoje. Então, continua assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Alguém podia perguntar, e a própria palavra nos responde, muita, em todo sentido. Primeiramente, a palavra de Deus lhes foi confiada. Ou seja, nós vamos ver o quê? Que a palavra de Deus consiste o quê? De 66 livros, que são divididos em Novo e Velho Testamento, ok? Existem alguns livros que são chamados de apócrifos. Por que eles não são considerados e não foram colocados o quê? Na Bíblia que nós temos usualmente? Porque não foram escritos dentro dessa regra de Deus, o quê? Por judeus, esses que foram chamados para escrever a palavra de Deus. Então, esses são chamados, são 9 livros, que são chamados de livros apócrifos, que não fazem parte, o quê? Realmente, da Bíblia que nós normalmente utilizamos. Então, você vai ver o quê? Que o Antigo Testamento nos fala do quê? Entendendo Antigo e Novo Testamento. Ele nos fala da obra de Deus, da aliança de Deus com o homem, que foi o quê? Deus tentou com Adão, depois tentou com Noé, depois o quê? Fez uma aliança com Abraão, ok? Então, ele nos fala da aliança com o homem, aqui Abraão e a sua descendência, e que gerou um povo sobre a face da terra. Quando Moisés foi levantado, amados, Deus fez um pacto, fez uma aliança com o povo hebreu, ok? Então, nós vamos ver o quê? Que quem é esse povo hebreu? São os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, ok? As 12 tribos e assim sucessivamente, né? Então, você vai ver o quê? Que o Antigo Testamento, portanto, nos fala da obra de Deus e fala o quê? Da aliança do homem com Deus e da aliança de Deus com o povo, ok? E o Novo Testamento fala do quê? De uma maneira genérica, né? Fala do nascimento de Cristo Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição como ungido de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, né? Aquele que veio que como homem e a sua obra completa, redentora na terra, ok? E nós vamos ver o que nós ainda encontramos que no Novo Testamento o Senhor enxerta os gentios no bojo daqueles que podem e são salvos. Então, aqui há uma grande diferença, nós vamos ver o que existem promessas maravilhosas no Novo Testamento para todo aquele que crê em Cristo Jesus, quer seja judeu, quer seja gentil. O que é um gentil? Aquele que não faz parte do povo judeu, ok? E assim você vai ver o quê? Qual que é o objetivo central da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Você vai ver que desde Gênesis, nós começamos falando sobre isso, até o último capítulo de Apocalipse, o plano central da palavra de Deus é o plano, escuta bem isso, o plano amoroso de Deus em Cristo Jesus para resgate da humanidade. Ok? Dessa forma, nós vamos ver o que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Por isso, a importância de nós lermos a palavra de Deus, amados. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Presta atenção, porque isso é muito sério e precisa entrar no seu coração e gerar vida. Vida e convicção pela fé, ok? Jeremias, quando foi chamado como profeta,
ele era adolescente. E nós vamos ver o que aqui em Jeremias 1,12, quando o Senhor realmente o chamou, e ele argumentava que ele era muito jovem, ok? O Senhor deu a ele uma visão e depois o Senhor acrescentou, escute isso, Jeremias 1,12. Viste muito bem a visão que ele deu a Jeremias, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Entenda bem isso, meu amado. Deus tem um pacto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a própria expressão, realmente o quê? Desse plano de Deus em Cristo Jesus. Nos mostra Jesus em toda a extensão dessa palavra, tá? E é muito importante que você tenha em mente que Deus não muda, tá? A palavra de Deus lá no livro de Malaquias, né, no capítulo 3 diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. E aqui você vai ver o que temos, algo também que você precisa entender, isso precisa entrar no teu espírito. Em Mateus 24:35, nós lemos o seguinte, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No livro de Salmos, amados, tem uma palavra que eu gosto muito e que diz assim, enviou a sua palavra e os livrou da morte e da destruição. Esse é o poder da palavra de Deus, amados. Tá? Esse é o poder de nos livrar da morte. Que tipo de morte? Morte espiritual. Mas também o quê? Nos livra da morte física através de doenças. Por quê? Salvação e cura, amados, vem num pacote juntos. O Senhor nos dá quando nós cremos em Cristo Jesus. Ok? E o Senhor tem um compromisso, portanto, com essa palavra, com a sua palavra. Ele tem um pacto, entenda bem isso. Deus vai fazer aquilo que ele deixou escrito na sua palavra. Absolutamente, Deus tem um compromisso sobre o que ele deixou escrito. É aí que entra a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Precisamos estudar, porque ela vai nos dar compreensão de Deus, de quem ele é, do poder, da glória, da autoridade, soberania, onipotência, onisciência do Deus vivo e dos propósitos de Deus para conosco, individualmente, com relação à sua família, com relação à sua cidade, com relação à terra e à humanidade. Né? E você vai, através da palavra de Deus, aprender a se relacionar com Deus através dela. Né? Então, você vai receber instrução, ela te corrige, porque o Espírito Santo te mostra onde você e eu estamos falhando, e tem algo muito importante, nos traz promessas tremendas que o Senhor deixou para todo aquele que nele crê. Ok? Então, nós já falamos, a Bíblia é constituída de 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento. Como que isso é feito? Esses livros, Gênesis, Êxodo e vai por aí, Levítico, Números, Deuteronômio, e nós vamos ver o que aqui? Os livros também, o que? Do Velho e do Novo Testamento. Cada livro desse é chamado o quê? De livro de Gênesis, livro de Êxodo, lá no Novo Testamento, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo João, livro de Atos e assim sucessivamente. Lá no final, realmente, do Novo Testamento, nós encontramos diversas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo conviveu com Jesus? Não. Ele veio depois. Paulo era um perseguidor daqueles que criam em Cristo Jesus. Ele era um autêntico judeu. Ele achava que ele estava fazendo correto em perseguir aqueles judeus que criam no Senhor. Por quê? Era a convicção dele do Velho Testamento. Ok? Mas vamos lá. Então, nós vamos ver o quê? Que todas as vezes que você vê lá, o livro de Lucas, por exemplo, Lucas, ele é dividido, e todos os livros são em capítulos e versículos. Então, quando você lê lá, Lucas 10, 26, é o livro de Lucas
capítulo 10 e o versículo 26, ok? Então, você vai ver o quê? Que tem um índice no começo da palavra de Deus, um índice que, se você não está familiarizado com a palavra, te ajuda a iniciar realmente o domínio sobre a palavra de Deus. Então, você vai ver o quê? Que são os 39 livros no Velho Testamento e são 27 livros no Novo Testamento, ok? Mas eu quero te ensinar algo muito legal. Você vai ver o quê? Que ali dentro de um determinado capítulo existem algumas bíblias que têm aquilo que a gente chama de concordância bíblica. Você vai ver o quê? Que dentro daquele capítulo e alguns versículos tem os números pequenininhos lá. Dentro daquela, normalmente naquela página há uma sequência desses números pequenininhos. E se você olhar embaixo, no rodapé da página, você vai encontrar aquele pequeno númerozinho aqui embaixo também, com uma referência bíblica semelhante àquilo que você leu lá em cima. E outras vezes o quê? Vai te dar entendimento daquilo que você leu lá em cima quando você lê essa concordância bíblica aqui embaixo. Então é muito importante. Existem realmente pessoas que vão para Cristo Jesus, olham isso, vê na sua Bíblia e não sabe nem para que serve isso. Então, estou te explicando para que serve realmente esse númerozinho. Então, você vai ver o quê? Que isso é uma citação de outros versículos que falam a mesma coisa que você acabou de ler, ou então que vão te dar entendimento daquilo que você leu, ok? Tá? Então, você vai ver o quê? Que realmente a palavra de Deus tem propósito, tem um objetivo, e nós vamos ver uma complementação disso no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Mas você vai ver o que diz assim no versículo 15. Nós lemos o 16 e o 17 lá, que dizia para que servia as Sagradas Escrituras. No versículo 15, diz assim: as Sagradas Letras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Pode fazer-te sábio para a salvação em Jesus Cristo. Em 2 Pedro 1, 3 e 4, nós encontramos a palavra nos dizendo assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele, Jesus, nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Lembra, nós somos criados, amados, à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, amados, o conhecimento dela, nos faz o que? Realmente buscar e trazer dentro de nós o que? A natureza divina. E continua dizendo assim: havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que nós vemos? O que você talvez olha e fala assim: nossa, que termo difícil, concupiscência. Você vai se deparar com algumas palavras que você vai achar interessante. Você vai dizer: nossa, não conheço essa palavra. Eu, particularmente, eu sempre gostei, era uma coisa que eu tinha desde a infância, minha mãe achava muito estranho isso. Eu gostava de ler dicionário. Então, eu gostava de tirar um tempo, quando eu podia, e ler dicionário. Minha mãe falava: quem que faz isso? Eu me lembro exatamente da minha mãe dizendo isso. Eu falava: mãe, eu gosto de aprender palavras novas. Então, realmente, para mim, consultar um dicionário numa palavra que eu não sei, não me traz nenhuma dificuldade, ok? E quando você lê assim, pelas concupiscências que há no mundo, o que é isso? Nós nos livramos, a palavra de Deus nos diz aqui, nós escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que é isso? Concupiscência, amados, é um apetite carnal. É um apetite carnal que, se você o quê?
nós podemos ter, por exemplo, uma compulsão por comprar coisas, ok? Isso é um apetite carnal? É, porque nós vemos e nós cobiçamos aquilo que vemos. Outras vezes nós ouvimos e passamos a ter o quê? Um apetite carnal naquilo que nós ouvimos. Estou citando aqui o exemplo da compulsão pela compra, ok? Então, isso é uma concupiscência? Sim, é um apetite carnal. Então, tem vezes que consumismo nos atrai. Isso é real? É real, sim. Ok? E nós vamos ver o quê? Que acontece? Qual é o problema dessa concupiscência? Qual o problema de eu desejar ardentemente aquele vestido, aquele sapato? Ou talvez o homem, aquele carro? Sei lá, né? Amados, uma coisa é certa. Quando o quê? A concupiscência, quando esse desejo por algo se torna extremamente dominante em nós, a palavra de Deus, no livro de Tiago, fala que isso gera o pecado. Né? Então, você vai ver que o apetite carnal é a mesma coisa. Né? Alguém que tem um apetite sexual exacerbado, ele pode o quê? Começar a ir para a pornografia. Ele começa a assistir filmes que exacerbam esse apetite sexual. Tá? Essa pessoa pode ser casada ou mesmo solteira. E o que vai fazer? Ela vai se voltar para isso. Quando essa concupiscência gerar em nós aquele desejo tão ardente, vem o pecado, que é a consumação da concupiscência. Sim? Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós conhecemos a Cristo Jesus e nós damos lugar à palavra de Deus, nós somos levados ao conhecimento. E o Espírito Santo de Deus age em nós para nos livrar dessa corrupção, daquilo que os nossos olhos, ouvidos, nariz, boca, toque, fazem com que nós pequemos, ok? Então você vai ver o quê? Qual o resultado da palavra de Deus em nós? O que ela produz em você e em mim? Em primeiro lugar, a palavra de Deus produz vida em nós. João 6,63 diz assim: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Lembra que nós falamos na aula anterior, no vídeo anterior, que realmente o nosso espírito humano foi o quê? Restaurado na comunhão com Deus. Então você vai ver o quê? Que o nosso espírito restaurado, nós temos vida. Vida o quê? Espiritual. Ok? E essa vida espiritual, amados, vai se refletir sobre a nossa alma, nossos sentimentos e nossas emoções, e vai se refletir também o quê? Sobre a nossa vida física. Por quê? Maneira de se vestir, maneira de se portar, tá? Então você vai ver o quê? Por exemplo, uma pessoa glutona, que come exageradamente. Se ela ler na palavra de Deus e entender que o Espírito Santo de Deus governa sobre isso, e ela der lugar ao Espírito Santo de Deus para mudar, o Espírito Santo de Deus vai gerar nela a mudança, ok? Então você vai ver o que? Isso é vida? Sim, vai livrar o quê? De doenças, vai livrar de obesidade, vai livrar o quê? De uma série de coisas. Produziu vida? Vida. Produziu vida no espírito, mas produziu vida física também, né? E nós vamos ver o quê? Que a palavra de Deus, além de produzir vida, ela é muito criativa. É muito criativa, né? Então, a palavra de Deus no Salmo 33, versículo 6 e 9, diz assim, que tudo foi criado pela palavra. Texto também que nós, não esse exatamente, mas que nós lemos lá em Gênesis, quando Deus, pela palavra, ordenou e tudo foi criado. Existe um versículo que fala profundamente no meu coração e pelo qual eu oro. Eu oro quando existe uma necessidade interior, quando existe uma necessidade de alguma coisa que eu preciso, que eu apresento diante de Deus e oro esse versículo. Olha o que ele diz, Romanos 4,17. Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Isso estava se referindo a Abraão lá atrás, o homem da aliança, né? Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele qual creu, a saber Deus. Porque o Senhor o abençoou soberanamente Abraão, porque ele creu
em Deus. Ele obedeceu a ordem de Deus, ele saiu de Ur e realmente o quê? Ele foi para a terra que Deus lhe destinou. Então aqui está dizendo assim, porque por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual crer, a saber Deus. Presta atenção. O qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Amados, mais uma vez eu reforço. Tudo que nós temos aqui foi primeiro gerado no Espírito. Então, quando nós oramos por alguma coisa que nós necessitamos, nós podemos orar, Senhor, é isso que eu tenho necessidade nesse momento. Pai, o Senhor pode me conceder isso? Em nome de Jesus, eu já chamo a existência, Senhor, isso na minha vida. O que eu estou fazendo? Eu estou orando a palavra de Deus e estou o quê? Realmente trazendo à existência aquilo que já está no reino espiritual. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios 1:3, que o Senhor já nos deu, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lembra disso? Então, o Senhor já nos abençoou aqui. O que nós estamos fazendo? Quando nós oramos isso aqui, amados, nós estamos tirando da existência do plano espiritual para o plano físico, para o plano terreno. Ok? Então, é um versículo muito importante. Marca aí. Romanos 4,17. Extremamente importante. Então, nós vimos o quê? Que a palavra de Deus vai nos produzir vida, ela é criativa. E outra coisa importantíssima, a palavra de Deus nos lava, nos limpa, sim, como se fosse água. A palavra de Deus nos lava. Vamos ver o que diz a palavra? A palavra de Deus nos diz assim, realmente em João 15:3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe por quê, amados? A palavra de Deus, realmente ela vem tirar de nós aquilo que não é bom para nós. O Espírito Santo age tratando com você acerca daquilo que realmente você algumas vezes pode se chocar e dizer assim, nossa, né? Quando você lê lá, não minta mais. Talvez você mentisse e você fala, sempre achei que mentira não tinha problema nenhum, afinal de contas é uma mentirinha só. Mas quando você lê, não mintais, o Espírito Santo vem e diz, não serve mais para você. Quando você tem realmente uma boca muito suja, tá? E eu quero dizer para vocês o que antes de eu me converter, eu tinha uma boca que eu falava palavrão, eu era maliciosa, sabe? Eu me converti, eu tinha 18 anos de idade. Eu quero dizer que Deus tirou isso completamente da minha vida, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. E à medida que eu fui orando e pedindo para Deus tirar tudo aquilo, me lavar, me limpar, me purificar daquilo que não agradava, o Senhor tratou e tirou tudo isso de dentro de mim. Hoje, se eu escuto um palavrão, isso agride o meu ouvido e o meu espírito. Ok? Palavras de malícia, também o quê? Realmente Deus tirou tudo isso da minha vida e do meu coração. Porque a palavra de Deus nos lava e nos limpa. E o Senhor diz assim, já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. E ainda, nós vamos ver no Salmo 119:9, que diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Talvez jovens estejam me ouvindo aqui. Como purificará o jovem o seu caminho? A palavra diz assim, observando o seu caminho, conforme a tua palavra. Quando nós observamos a nossa caminhada com Deus, amados, nós vamos ver o quê? Que essa palavra e o Espírito Santo de Deus nos conduzem por um caminho de retidão. Amém? E a palavra de Deus também é luz para a nossa vida, né? Então, ela produz vida, ela realmente é criativa, ela é como a água, ela nos purifica, nos lava, e ela também o que é a luz para a nossa vida, né? 2 Pedro 1,19 diz assim, e temos
muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Amém? E tem um versículo em Salmo que diz assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E todas as vezes que eu leio isso, amados, me vem à memória como se eu estivesse levantando no escuro, muito escuro, e como se eu me colocando de pé, como se eu tivesse uma lanterna nos meus pés para iluminar o meu caminho. Eu penso isso, me vem na mente algo semelhante. Por quê? A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, amados. O que é isso? Ela nos dá direção, amados. A luz tem uma direção, concorda comigo? A luz, quando nós temos aqui uma luz central, ela se abre e ela cobre aquela região. Se você pega uma lanterna e mira essa lanterna, ela tem direção. A palavra de Deus é luz. Ela nos dá direção, ou seja, nós sabemos o caminho pelo qual nós vamos andar. É essa a direção da palavra de Deus, tá? Então você vai ver o quê? Que realmente ela também nos dá entendimento, né? Ela nos dá entendimento e a palavra do Senhor, além do que de ser lâmpada para os nossos pés, no livro de Salmos nos diz, Davi falava muito sobre isso, a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Provérbios também fala sobre isso, né? Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Então você vai ver o que? E nos dá entendimento daquilo que nós não entendíamos antes, né? E ainda você vai ver que é muito interessante. A palavra de Deus, amados, é como comida para nós. É a nossa comida espiritual. Como nós comemos fisicamente, precisamos nos alimentar fisicamente. Você vai ver o que aqui? A palavra de Deus é a comida, é o alimento que nós precisamos. Quando Jesus foi tentado lá em Mateus 4, por Satanás, que Jesus jejuou 40 dias, e ele foi tentado por Satanás, e Satanás disse, pede, e tudo que pedires eu te darei, ele insinuando-se com Jesus, né? E com o sentido de dar alimento a Cristo Jesus, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você vai ver o quê? Que realmente a palavra de Deus, amado, é o alimento para o nosso espírito. Nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. E isso gera vida, ok? Além do que, ela nos dá crescimento espiritual, né? Quando nós lemos lá em 1 Pedro 2,2, a palavra do Senhor fala assim, para nós desejarmos ardentemente o leite racional. O que é isso? Quando o Senhor fala o quê? Leite racional, ou afetuosamente, existe uma outra tradução que nos diz, é para nós desejarmos ardentemente a palavra de Deus, que inicialmente é um leitinho para nós, mas depois, à medida que você vai comendo, como um bebê, bebê não sai comendo carne assim que nasce, ele toma o leite materno, depois ele vai para uma papinha de frutas, depois ele vai para uma comida salgada e mais adiante é que ele vai comer alimento bem sólido. Assim também a nossa caminhada de fé. Inicialmente, amados, nós vamos ler alguns textos, vamos ler o Evangelho, nós vamos ver que o Senhor vai falar comigo, com você, o quê? De um modo simples, aquilo que você entende, que é aquele leitinho inicial racional. E à medida que você vai buscando o Senhor, que você vai lendo a palavra de Deus, ela vai tomando consistência, vai gerando fé no seu coração e no meu coração, e vai nos fazendo realmente ter um entendimento mais profundo daquilo que o Senhor quis dizer. Amém? Então você vai ver o quê? Então ela é vida, ela é criativa, ela nos lava, ok? Ela é luz para o nosso caminho, ela nos dá entendimento, ok? É comida espiritual, a palavra de Deus, né?
e ainda ela é uma semente. O que é uma semente? A palavra de Deus é uma semente de fé em nós, amados. Né? Então você vai ver o quê? Que Jesus, naquela parábola do semeador, que falaram, o que significa isso, Senhor? O Senhor disse assim que a semente era a palavra de Deus. Então o que acontece? A semente, amados, para se transformar numa árvore e dar frutos, o que ela precisa? Você vai ver o quê? Que ela precisa ser plantada. O Senhor já plantou essa semente no nosso coração. E o que nós precisamos? Regar com água da palavra de Deus. Para que essa semente germine, para que essa semente se transforme numa árvore e que essa árvore dê fruto. A palavra de Deus, portanto, é a semente. E ainda o Senhor diz algo muito importante, que a palavra de Deus é como uma espada, né? É como uma espada. E o Senhor diz assim em Efésios 6,17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por quê? A espada do Espírito. Espírito aqui referindo-se ao Espírito Santo de Deus. Porque a palavra e o Espírito Santo agem conjuntamente na nossa vida. E o Senhor diz assim, tomai a espada que é a palavra de Deus. Onde deve estar essa palavra? Deve estar na nossa boca, amados, e deve estar no nosso coração. Devemos memorizar a palavra de Deus tudo quanto pudermos. Tudo quanto pudermos. Devemos memorizar a palavra de Deus, ok? Então você vai ver o quê? Que ela é como uma espada, né? E você vai ver o quê? Que realmente a palavra em outro texto de Efésios também, em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, tá? É uma palavra que é poderosa e penetrante, capaz de separar o quê? Juntas e medulas, assim como o quê? Nossa mente e intenções do nosso coração. A palavra de Deus, amados, então, ela perscruta o nosso coração, nossa vida e o nosso espírito. Por isso que ela é uma espada de 2 gumes. Ela tanto fala com você quanto fala comigo. Ela age no meu espírito, mas age também na minha alma. É uma espada de 2 gumes, extremamente importante para nós, né? E você vai ver o quê? Que é muito importante, amados, à medida que você ora. Outra coisa que a palavra de Deus faz nas nossas vidas, nos ensina a orar. Nós vamos ver o quê? Que realmente em João 17,7, a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo, se vós estiverdes em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto que quiserdes, e vos será feito. Ok? Quando o Senhor nos fala acerca disso, amados, tem gente que interpreta isso aqui mal. Fala, eu vou pedir o que eu quiser. Então, vou pedir bens materiais, vou pedir isso, vou pedir aquilo. É esse o propósito de Deus? É o que o Senhor te promete na palavra? Então, quando nós oramos segundo aquilo que são as promessas de Deus na sua palavra, o Senhor vem e nós recebemos a resposta da nossa oração. Ah, mas você está querendo dizer que Deus não pode me dar um carro novo? Pode, mas você vai fazer a sua parte. Ok? Isso aqui não vai cair do céu. Ok? Então, você vai ver o quê? Que nós temos que ter coerência quando nós oramos. E quando nós oramos e pedimos a Deus tudo quanto nós necessitamos, nós devemos estar o quê? De acordo com o que o Senhor nos prometeu na sua palavra, porque Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Amém? Então, e a palavra de Deus também, o quê? É poderosa na nossa boca quando nós somos obedientes a Deus. Sabia disso? A palavra de Deus é extremamente poderosa, amados. Muitas vezes, talvez você esteja conversando com alguém e você o quê? De repente, diz algo que você fala, nossa, por que eu disse isso? Né? Mas você vai ver o quê? Que na realidade, o endereço dessa palavra que você o quê? Liberou na sua boca é para aquele que está te ouvindo. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então, às vezes, amados, você vai dizer assim, ai, mas eu não sei falar de Jesus ainda. Conta o que Jesus fez na sua vida. Tendo oportunidade, conta o que Jesus fez na sua vida. Onde você estava e onde você está agora. Deus vai agir através disso. E tem mais. O Senhor diz assim que de todas as nossas palavras nós vamos prestar contas. E você vai ver o que? Que realmente o Senhor também diz no livro de Provérbios que na nossa boca está a bênção e a maldição, a vida e a morte. Nós podemos ser abençoadores, amados, pela palavra que sai da nossa boca. Assim como existe gente que é amaldiçoadora. Existe gente que é amaldiçoadora. Mas você vai ver o quê? Que a nós, servos de Deus, não convém isto. O Senhor nos chamou para sermos abençoadores. E dessa forma, amados, nossa palavra para o outro tem que ser uma palavra de bênção, de edificação, de sustentação. Algumas e muitas vezes o Senhor pode nos usar para exortar em amor alguém. Corrigir. A palavra de Deus também serve para isto, graças a Deus. E você vai ver o quê? Que a palavra, escuta bem o que eu vou te dizer. Lembra, pela palavra o mundo foi criado. Deus nos deu o quê? Realmente nos fez a sua imagem e semelhança, para que a palavra na nossa boca tenha poder também. Lembra? Poder de vida e de morte. E a palavra do Senhor realmente diz assim, presta atenção, em Lucas 10, 19, olha o poder da palavra na nossa boca e o poder da fé dentro de nós, que foi gerada por ouvir a palavra de Deus. Lucas 10, 19 diz assim, eis que eu vos dei autoridade para pegar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nenhum dano vos fará. Amados, se nós servimos a Deus, se nós buscamos ao Senhor, nós temos a convicção, realmente o quê? De que o Espírito Santo usa a nossa boca, usa o nosso ouvido, usa as nossas mãos, usa a nossa vida, para sermos semeadores de boas novas. Você vai ver o quê? Que realmente, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que a palavra de Deus é poderosa e que você deve ter fome por esta palavra. Amém? Eu quero te dizer que você pode adicionar algum comentário, você pode fazer algum pedido de oração. Nós vamos estar orando realmente por você. E que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Fecha os teus olhos, nós vamos estar encerrando com mais uma oração, ok? Deus eterno, Pai querido, bendito seja o teu santo nome, bendita seja a tua palavra. Bendito seja, Senhor Deus, o teu compromisso com essa palavra para a cumprir. Pai querido, nesse instante, em nome de Jesus, aquele que precisa de uma palavra, Senhor Deus, aquele que precisa da tua promessa, dizendo sim, eu sou um Deus de saídas, conforme o Senhor nos fala no livro de Salmos. Talvez, Senhor Deus, naquela situação inusitada, naquela situação difícil, naquele momento profissional que parece tão espremido e tão dolorido. Pai, o Senhor tem saídas, o Senhor tem saídas e o Senhor é magnificamente surpreendente. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor Deus, por aqueles, Senhor, que estão desalentados, mas a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não desista. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não desista, creia, Jesus vai libertar a tua casa e a tua família. Querido Deus e Pai, nós clamamos ainda, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor os levante pelo poder da tua palavra. Senhor Deus, como o Senhor nos salva pela palavra de vida eterna. O Senhor também quer curar, ó Pai. Em nome de Jesus, que seja liberada, Senhor Deus, uma unção de cura sobre o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Sonda os corações, ó Deus, e que a tua palavra produza vida, produza luz
para os caminhos, Senhor Deus. Seja poderosa na boca dos teus servos e das tuas servas, Senhor Deus, porque certamente o Senhor tem para nós muito mais do que nós podíamos imaginar. Eu quero te louvar e te agradecer por cada vida, ó Pai, e abençoá-los em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê saúde no seu corpo, na sua mente, na sua alma e no seu espírito. Que você seja bendito ao entrar e ao sair. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Em nome de Jesus.